Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Nós estamos em culto de ações de graças pelo aniversário da igreja. Nosso bom Deus tem nos abençoado e esses 3 dias que se seguem estaremos cultuando a Ele em ações de graças. Vamos tomar a Escritura Sagrada em Gênesis, o capítulo 12. Leremos o verso 2. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Vamos orar. Bondoso Deus, o Senhor nos chamou para sermos bênção sobre todas as nações na face da terra. Por isso nós rogamos que Teu Espírito nos conceda esta graça de levarmos a mensagem de Cristo Jesus sobre toda nação na face da terra, para que creiam e assim sejamos bênção sobre a vida daqueles que ouvem. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma tarefa hoje bem longa, que é entendermos o Evangelho no Antigo Testamento. O evangelicalismo trabalha com a ideia de que há dispensações nas quais Deus tem se revelado ao homem. E esse princípio teológico dispensacionalista destrói o Antigo Testamento como palavra de Deus revelada. E nós encontramos claramente nele a mensagem de Cristo como Salvador dos homens. Desde o início, a Bíblia apresenta Deus como um Deus missionário ou um Deus evangelista. Isso eu estou dizendo porque, de fato, a Escritura toda apresenta Cristo como Salvador dos homens. O teólogo holandês Herman Bavinck declara sobre o capítulo 1 de Gênesis, o verso 1: no princípio criou Deus os céus e a terra, como sendo a base para constituir a comissão dada por Jesus à igreja lá nos evangelhos, para ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Bavinck explica que o primeiro verso da Bíblia destaca o palco das missões, ou seja, céus e terra, são alvo missionário de Deus. Desde então a criação, Deus de forma universal tem olhado para todos os povos, para chamá-los por meio de seu Filho. E agora nós temos essa tarefa como igreja, estarmos de fato aos pés do Criador para adorá-lo, como ele o declara lá em Gênesis, o capítulo 1, verso 26 a 28, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes no mar, sobre as aves nos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A ordem de Deus é que o homem, a coroa da criação sendo criado, preenchesse toda a face da terra, sendo a imagem e semelhança de Deus. Essa é a missão que nos é dada, preencher toda a face da terra, sendo a imagem e semelhança de Deus. Porém, Adão, o nosso pai, quebrou o pacto das obras com Deus e se uniu a Satanás com o propósito de estabelecer um reino parasita. Por isso, Deus o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra da qual ele fora tomado. Abra em Gênesis capítulo 3, verso 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden,
a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O homem, em vez de ser a imagem e semelhança de Deus sobre toda a face da terra, agora é lançado para se espalhar pela face da terra em maldição. Em vez de ser bênção, o homem tornou-se maldição sobre a criação. Então ele é banido do paraíso de Deus. E não há mais agora volta para esse paraíso, nem para a presença do seu Deus, porque ele colocou ali querubins no oriente do jardim do Éden, com uma espada que refugie a revolver-se para guardar o caminho da árvore da vida. Ainda Gênesis capítulo 3, verso 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem então perde aquela condição de imagem e semelhança para preencher a face da terra, dominando e manifestando a glória de Deus, e passa a ser maldição, expulso da presença de Deus e do jardim. E agora há querubins poderosos, impedindo que ele retorne àquele lugar de adoração, retorne à presença de Deus. Quero que você note uma coisa interessante aqui. Depois da queda, poderosos querubins sempre estão guardando o caminho de volta para Deus. Essa imagem lá do jardim, ela acompanha outros momentos no Antigo Testamento. A imagem dos querubins guardiões estão sempre presentes. Por exemplo, no templo, eles estão sobre a arca, guardando-a. Abra lá em Êxodo capítulo 25, Êxodo, segundo livro da lei de Moisés, chamado Êxodo capítulo 25, verso 22, ali, virei a ti e em cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Por isso, eles não podiam tocar a arca da aliança, porque o Deus Santo está ali e o homem pecado está impedido de aproximar-se dele. E caso se aproximassem, morreriam por causa da presença desses querubins. Mais tarde, esses querubins reaparecem lá no templo. Eles são bordados nas cortinas que davam acesso ao Santo dos Santos, o lugar da morada de Deus. Abra a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 14. Também fez o véu de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, e fez bordar neles querubins. Os querubins estão de novo aqui presentes para fazer lembrar ao homem que ele não pode aproximar-se da presença de um Deus santo. Ele está fora da presença de Deus, como muitos aqui esta noite estão, por causa dos pecados, por causa da condição de iniquidade, longe de Deus. Talvez você pense que não, talvez você ache que não, mas tem um aviso perene, eterno, de que você não pode se aproximar dele, porque a glória dele em santidade vai consumir você. Tem algo no seu interior que avisa constantemente você, dando-lhe um alerta, que pecadores não são admitidos na presença de um Deus santo. A história que começou com Deus colocando seres humanos num lindo jardim e ordenando que eles tomassem toda a face da terra, se multiplicando, dominando sobre ela, termina com a expulsão desses seres humanos. E agora eles estão irremediavelmente expulsos da presença de Deus por causa da condição de pecado, perdidos. O que restou para o homem nessa vida de infortúnios e nessa condição de devassidão e depravação total é aguardar a salvação vinda do Senhor. Então, em Gênesis 3,15, abra a sua Bíblia lá. Voltemos ao primeiro livro da lei de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 3, o verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui, falando com a serpente, diz que porá inimizade entre ela e a mulher, entre ela e o seu descendente, e este, por fim, lhe ferirá a cabeça, e a serpente lhe ferirá o calcanhar.
Esse é o conhecido proto-evangelho, ou seja, primeiro evangelho, a primeira notícia de uma boa nova, de uma salvação, de uma restauração, que Deus enviaria um descendente para salvar o homem. Mas Gênesis 3,15 é uma passagem misteriosa. Ela não nos explica quem é essa pessoa, nem sua aparência, nem quando ele viria. Aparentemente, Adão e Eva pensaram que seria Abel ou Sete. Olha lá o capítulo 4, verso 25 de Gênesis. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente que Caim matou. Porém, nós sabemos que não era nem Abel, nem Sete, o descendente. De fato, eles descenderam da mulher, mas eles não pisaram a cabeça da serpente. Também o pai de Noé tinha o mesmo pensamento, que Noé iria pisar a cabeça da serpente. Olha o capítulo 5 de Gênesis, o verso 29. Gênesis 5, 29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Também o pai de Noé tinha um pensamento de que o homem, tendo sido expulso do jardim e agora não podia aproximar-se daquele Deus santo e tinha que viver sobre a face da terra lavrando-a, que Noé iria consolar os seus descendentes deste sofrimento. E o mistério fica ainda mais complexo quando Gênesis avança e chega no capítulo 11. Olha o que diz o capítulo 11 de Gênesis, em especial o verso 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Deus dá um nome àquele lugar de Babel, confusão, e espalha sobre a face da terra os seus moradores com a linguagem de confusão. Se antes já estava difícil, se eles estavam espalhados fora do jardim, agora eles estão espalhados por toda a face da terra, no estado de mais confusão ainda. Aquele filho de Adão que viria vencer Satanás em cumprimento a Gênesis 3,15 ainda não se manifestou, e o mundo todo aguarda o cumprimento daquela promessa, o proto-evangelho, o primeiro evangelho. E na Torre de Babel as coisas se complicam ainda mais com a confusão da língua dos povos e os espalhando por toda a face da terra. Agora as nações surgiram, estão espalhadas, as etnias estão classificadas, há grande confusão e eles estão bem distantes. Então a comunicação daquela mensagem não vai ser fácil. Isso fica claro quando abrimos lá em Atos dos Apóstolos, segundo São Lucas, o capítulo 14, o verso 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 16. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Deus, no tempo passado, permitiu que esses povos tomassem os seus próprios caminhos. As nações se espalharam em condição de queda. Sem a santidade de Deus, em pecado, preciso de um Deus que possa redimi-los. E ainda, a dificuldade é ampliada, porque agora estão distantes. E Gênesis 3,15 mais uma vez não se cumpre. E as nações agora estão aguardando. Mas quando nós chegamos no capítulo 12 de Gênesis, o verso 1 a 3, eu quero que você leia comigo, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi aqui que nós começamos a nossa caminhada, há 11 anos atrás.
uma série de sermões expositivos. Começou no mês de janeiro de 2009, quando assumi o pastorado desta igreja, e o primeiro verso-chave que nós decoramos foi Gênesis 12, 3. E nós vamos passar por cada verso-chave que decoramos do Antigo Testamento, finalizando com as verdades que serão anunciadas amanhã pelo seminarista Pedro, na verdade do Evangelho no Novo Testamento. E nós aprendemos então no verso 3, que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Nós, de fato, temos um Deus que se preocupa com esses povos que estão espalhados, que se preocupa com aqueles que estão em estado de perdição. E Ele agora chama o seu servo e ordena que ele vá. Essa é uma solução para o problema que nós encontramos lá no princípio. O homem distante de Deus e agora mais distante ainda, espalhado, precisa ser redimido. E no verso 1, Deus dá uma tarefa muito difícil para Abraão, que vai se tornar Abraão. Ele ordena que ele deixe a sua terra. Isso era algo bem difícil que Deus estava pedindo para ele. Que ele deixasse a sua parentela, algo mais complicado ainda. E por fim, Deus pede que ele deixe o seu pai. Algo impensável naquela condição. No contexto no qual Abraão estava inserido, isso era impensável. De fato, era impossível. Se alguém o fizesse, morreria. Se alguém o fizesse, ficaria sem proteção familiar. Ficaria sem terra, sem trabalho, sem subsistência, sem lugar para morar, sem identidade. E Abraão deixa tudo e vai, porque Deus está lhe pedindo para que ele seja bênção sobre toda a face da terra. Deus é um Deus que nos chama para um projeto missionário de irmos e deixarmos tudo e anunciarmos aquele Cristo que lá no princípio é dado no primeiro evangelho. E então ele encoraja Abraão dizendo: vai, eu te farei uma grande nação. E Deus então agora usa várias vezes, se você leu essa primeira parte de Gênesis 12 com bastante atenção, você deve ter observado que muitas vezes o verbo abençoar é utilizado aqui. Deus que diz que vai abençoá-lo com uma promessa, vai engrandecer o seu nome, e Deus vai fazer com que ele seja promessa de bênção sobre a vida de todas as nações. É uma tarefa bem ampla, e isso inclui agora Babel, que está espalhada por todo lugar. Deus está chamando o seu povo para ser bênção, por isso ele ordena: se tu uma bênção. Nós somos chamados pela Bíblia e comissionados à grande comissão, como foi Abraão: ir a todos os povos e ser bênção, pregar o evangelho a toda criatura, abençoando-as, fazendo com que elas conheçam a Deus, fazendo com que cada família na face da terra seja abençoada, com que os eleitos ouçam a mensagem da salvação e venham, para que se cumpra Gênesis 3,15, e a cabeça da serpente seja pisada. Em contrapartida também Deus diz que se alguém amaldiçoar, Abraão será amaldiçoado, mas se alguém o abençoar, será abençoado. Como aconteceu lá no princípio, Deus amaldiçoou a descendência da serpente, mas abençoou a descendência da mulher. E aqui de novo ele repete esse mesmo princípio. E ele faz essa bênção vir sobre o seu povo, para que o seu povo abençoe. Nós precisamos, de fato, fazer a mesma coisa que o servo de Deus enviado como Abraão: ir e ser bênção sem temer. Porque aqueles que nos abençoarem serão abençoados, e aqueles que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados. Gênesis então aponta esse princípio da salvação a todos os povos, a partir de um povo que Deus separa para si. Isso coaduna-se com Mateus 28:19, a grande comissão: ir e anunciar a todas as nações que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, então, Abraão de fato se torna um pré-anunciador de Cristo às nações, aos gentios.
indo, conforme Gênesis 12, 3, a todos os povos, levando a promessa e a bênção sobre cada um deles. Em Gênesis 17, isso se cumpre ainda mais amplamente, quando Deus resolve dar a Abraão um sinal da sua aliança. Esse sinal está presente sobre o seu povo, e esse sinal se perpetuará sobre aqueles que levam a promessa, e aqueles que não têm esse sinal estão sob maldição. E então Gênesis rapidamente muda para o Egito. Quando o povo de Deus cresce, se multiplica e vai para uma nação estrangeira, e ali a mão de Deus está sobre o seu povo, abençoando o seu povo. Abra sua Bíblia lá no primeiro capítulo de Êxodo. Diz assim o verso de número 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Aquela mesma verdade que está lá no capítulo inicial de Gênesis. Eles se multiplicaram e eles encheram a terra. É aquilo que Deus ordenou lá no princípio. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa era em que a igreja precisa de novo viver essas verdades. Multiplicar-se, não só pela geração de filhos, nossas famílias precisam ser numerosas. Precisamos gerar. A confissão de fé do Westminster diz que o casamento tem como propósito a felicidade do homem e também pela geração de filhos, uma semente santa, mas também pela evangelização, gerarmos filhos espirituais. A igreja precisa crescer, se expandir e alcançar todos os povos em todo lugar. Isso acontece aqui. Agora, em Êxodo, Deus começa, através do seu povo, manifestar a sua graça e encher toda a face da terra, novamente cumprindo a sua promessa entre duas descendências. Se levanta um rei mau sobre o Egito, que começa a castigar o povo de Deus, achando que pode matar os descendentes e destruí-los. Inicia uma matança daqueles que nasceram no sexo masculino, para eliminar a descendência. Mas Deus liberta o seu povo, o conduz com mão poderosa para fora do Egito e faz com que a sua nação se torne mais numerosa entre todas as nações, destituindo-as, tomando sua terra e dando a eles em descendência e herança para todo o sempre. E o povo de Deus continua crescendo, mas esse povo de Deus, ele se desvia do Senhor, ele se afasta do Senhor. E ele deixa de adorar a Deus como o único Deus verdadeiro. E ele experimenta a idolatria, estando na terra dos cananeus. Os israelitas não ouvem a promessa de Deus que eles deveriam ser santos ao Senhor, e se misturam com a idolatria daqueles povos, que eles deveriam ter matado, manifestando o juízo de Deus sobre um povo que está sem Deus. E em vez disso, eles se uniram a esses povos, se portaram aleivosamente contra o Deus de Israel, não obedeceram a sua lei, nem prestaram um culto agradável a Deus. Assim Israel quebrou a aliança do Senhor. Nós precisamos, além de nos distinguir dos outros povos, e nós temos distinção clara. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós nos colocamos em uma aliança direta com Deus, anunciando a todas as pessoas em todo lugar que eles são do Senhor, eles são distintos, eles não praticam o que os pagãos praticam, não vivem como os pagãos, eles são santos ao nosso Deus, como santo é a nossa casa, como é santo o nosso casamento, sem mácula, como é santa a nossa alimentação, santo o nosso procedimento. Nós devemos nos separar totalmente para Deus, como Israel deveria separar-se, mas não o fez. Então Deus se manifesta sobre eles em juízo. Nós vemos isso claramente pela boca do profeta Isaías. Deus declara que vai puni-los, mas Ele também diz que vai chamá-los da injustiça e vai tomá-los pela mão e os guardará e os fará mediador da aliança, fará deles um povo e luz para os gentios. Israel recebe de novo aqui a comissão de ir
e anunciar a todo mundo o Evangelho. A incumbência de serem missionários no sentido do Novo Testamento. A obediência ao pacto é a forma de evangelização presente lá em Isaías 51:4. Abra a sua Bíblia lá. Profeta Isaías, capítulo 51, verso 4. Isaías, capítulo 51, verso 4. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Deus chama o seu povo e diz que esse povo, que é nação dele, será a luz dos povos. Aquele povo que está em trevas lá desde Babel, desde a queda lá no Éden, agora tem no povo de Deus luz para sair das trevas. Como havia no princípio caos e escuridão sobre a face do abismo, e Deus trouxe a luz e estabeleceu a ordem, agora Deus chama o seu povo para viver assim, anunciando a todas as nações que Ele é o Senhor. E as nações vizinhas deveriam ver a grandeza de Deus nas leis cumpridas por Israel, na sua obediência ao seu Deus. E assim eles deveriam prostrar-se diante do Senhor e o adorar. A sabedoria e o entendimento de Israel deveria ser posto diante dos olhos dos povos. Uma outra tarefa que nós temos: fazer dos nossos filhos distinção. Talvez você esteja dando boa educação conforme princípios pagãos e mundanos. Talvez o seu filho, sua filha vá para a escola só para deixar você com tempo livre. Talvez você os utilize meio de exaltação pessoal, mostrando para as pessoas como eles são comportados. E eu digo comportamento aqui dentro do princípio da psicologia humana e demoníaca presente neste tempo presente. Mas eu quero que você entenda que o seu filho deve ser como flechas na aljava de um guerreiro. Você deve lançá-los contra o inimigo para destruí-los, destroçá-los. Seus filhos devem ser educados dentro do seu lar, pelo culto doméstico, pela instrução bíblica direta, formados naquela que é a verdade verdadeira, que é a palavra de Deus, para distinguirem toda ciência, para terem todo o conhecimento, para serem capazes de destruir todo sofisma e falso pensamento por aí, para derrubarem toda filosofia, para se sobressaírem a qualquer pessoa em qualquer lugar. E você pode pôr ele na pior escola possível. Eu estudei nas piores escolas do Amazonas, no interior, mais interior que você possa imaginar, onde a professora era professora, diretora, jardineira, copeira, fazia o lanche, ficava na portaria e caçava. E não tinha material didático. Eu acho que eu fiz a 5ª série até a 8ª série, da 1ª à 8ª série eu só fiz a 5ª. E estudei nas escolas públicas, as piores de Brasília. Eu sempre tive o pior tipo de material escolar que você possa imaginar. O que me fez sobressair sobre toda a ciência humana foi aquelas verdades da Escritura, lidas em casa pela minha mãe, ao meu ouvido, que me instruíram e me ensinaram a discernir as mentiras deste mundo presente e a ter sabedoria diante dos homens. Israel deveria viver assim, mas ele deixou seus filhos à mercê dos falsos deuses, e eles foram seduzidos e enganados, e Deus levanta um grupo de jovens em Daniel e seus amigos e companheiros, para ir e humilhar a sabedoria deste tempo. Pisando na Babilônia, se sobressaíram em inteligência e sabedoria. Quando experimentados, venceram por fé, confiaram em Deus, fecharam a boca a leões e no fogo saíram ilesos. E quando se depararam com o rei, lhe venceram em sabedoria e entendimento, e todos os seus sábios, e não havia poder sobre a grande Babilônia, que se você hoje tomar como paralelo, ela sobressai aos Estados Unidos da América e à China. Esses impérios do nosso tempo não chegam ao pé da Babilônia. E esses jovens foram lá,
cativos e humilharam essa nação. Assim o povo de Israel deveria fazer com seus jovens, os seus filhos, instruí-los em toda a sabedoria do Senhor. Os nossos filhos, os nossos jovens hoje são vergonha para o Evangelho, incapazes de conhecer a Escritura, de pronunciá-la como a verdade de Deus, de pisar a cabeça da serpente, de se sobressair como linhagem e descendência da mulher. Como José, ainda jovem, chegando no Egito, se sobressaiu governando sobre aquele povo, vencendo as tentações. Como Josué, que seguindo após Moisés e sendo ainda bem jovem, guiou todo o povo de Deus, venceu os inimigos de Israel, derrotando-os um a um. Como esses jovens que agora são apontados nos profetas, foram e venceram. Assim nós devemos ter uma juventude. Quando você toma o Antigo Testamento, você claramente vê que a forma de educação de Israel se distinguia de todas as nações. E o que Deus requeria do seu povo é que ele instruísse os seus filhos e os seus jovens para caminharem assim. Nossos filhos precisam ser evangelistas, indo, falando, mostrando e anunciando Deus, destruindo as filosofias deste tempo, vencendo o diabo e o pecado, sendo distintos no meio de qualquer povo. O mundo verá a eleição de Deus em nossa casa, em nossa família. Também as nossas mulheres devem se distinguir. A beleza delas deve ser interior, como foi de muitas mulheres na Escritura. Podemos tomar o exemplo de diversas delas. Muitas Deus separou para mostrar a fraqueza delas em si e anunciar que Ele é poderoso. Desprovidas da capacidade de serem mães, com o útero seco, sem a capacidade de ter filho, Deus chamou mulheres assim e as fez mães, dando-lhes filhos, filhos da promessa, filhos que deram continuidade à genealogia de Jesus Cristo, filhos que cresceram e se tornaram guerreiros da fé, filhos que cresceram, se multiplicaram e fizeram da nação de Israel grande, mulheres que amavam seus maridos e andavam ao lado deles, que os respeitavam, como Sara, que Pedro diz, chamou Abraão meu Senhor. Mulheres que cuidavam do seu lar, que se doavam, se entregavam, que, como eu disse, amavam seus maridos e viviam para o bem dos seus filhos, sabendo que, como Eva, dariam a semente delas para o reino de Deus. Mães, orem pelos seus filhos. Quisera eu que o Projeto Ana fosse o momento mais visitado dessa igreja, mas eu vejo o quanto muitas das mães aqui não são mães como deveriam ser, da descendência, da semente santa, mas muitas vezes tornam-se da semente do maligno, criando seus filhos no berçário do inferno, sem consagrá-los a Deus, sem instruí-los na palavra, sem amá-los, sem orar por eles, sem consagrá-los ao Senhor, como fez Ana, que orando, clamou e Deus lhe deu um filho, e logo em seguida declarou que não lhe pertencia, mas era de Deus, e entregou ele ao Senhor, consagrando a casa de Deus todos os dias. Quiser nossos filhos todos fossem pastores e missionários, seriam dos homens os mais bem-sucedidos sobre a face da terra, pois dariam a sua vida pelo reino, pelo evangelho, pisariam a cabeça da serpente, cumpririam o propósito mais alto de qualquer homem sobre a face da terra, seriam dignos de serem chamados filhos de Deus, como diz Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Quisera Deus, todos os nossos filhos fossem chamados para o ministério, fossem pastores e missionários, servos do Senhor, servindo a igreja em todo lugar, e como diz Isaías, sendo luz para os povos. Os gentios precisam de luz. As nações de Babel precisam ter os seus olhos abertos porque foram cegos. Cárceres da iniquidade estão cercados pelas correntes e algemas do diabo. Em trevas jazem. O povo de Deus foi escolhido para ser não o melhor dentre todos os povos, mas simplesmente para ser um povo amoroso, gracioso e luz para aqueles que estão nas trevas. Essa é a chamada de Deus para o
serviço evangelístico do seu povo no Antigo Testamento. Esse propósito deve ser cumprido pelo povo de Deus, indo às nações de Babel, que estão espalhadas pela face da terra, e chamando-as pelo testemunho, sendo bênção na vida deles, fazendo com que conheçam a palavra de Deus e pela eleição sejam chamados. A evangelização, portanto, deve ser cumprida pelo povo de Deus. Mas, de novo, Israel cai em desobediência, não cumpre a mensagem de Deus. E a promessa de ser bênção para as nações vai adquirir agora uma dimensão de juízo. E em Lucas, Jesus prevê isso por meio de uma parábola, a parábola do lavrador mau, que Deus tomara da vinha, porque não cumpriu o seu propósito, tirando o direito então de Israel de ser a nação que anunciaria e concedendo esse direito a uma outra nação, um outro povo, chama para si agora os gentios, e retira a exclusividade de Israel. E agora nós encontramos em Lucas uma mensagem maravilhosa de que chegou até nós a tarefa que era dada a Israel, de ir e anunciar a todos que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele vem para nos tomar para si. O lavrador mau perde o seu direito, e esse direito agora é espalhado por todos os povos que creem. Os gentios são colocados em relação direta com Deus. E como eu disse no princípio, Abraão, a descendência dele abençoa a face da terra. E nós, por fé, somos chamados agora filhos de Abraão, como era a nação de Israel. Agora nós passamos a fazer parte daquele povo, Israel de Deus. E também repousa sobre nós aquela antiga aliança de ir e anunciarmos a todos os povos. Nossos filhos devem ser criados como os filhos de Israel. Nossas esposas devem viver como as mulheres de Israel. E nós devemos ser homens como os homens de Israel, anciãos que servem ao bom Deus. Essa é a missão da igreja, designada a cada crente da nova aliança. A antiga aliança continua sendo na igreja constituída. Nós somos o povo de Deus. Nós temos um compromisso de evangelização daquela antiga aliança que permeia a nova aliança num novo Israel. Às vezes eu fico maravilhado quando eu leio o Antigo Testamento e fico vendo como Deus estruturou o seu povo, a fim de que quando as outras nações olhassem, pudessem ver a glória de Deus neles. Essa também ainda é a nossa tarefa. Nós temos que ser fiéis a Deus, e as pessoas precisam olhar e ver Deus na nossa família, no nosso procedimento, nossa tarefa como pai, nossa tarefa como mãe, como filho, na constituição de família, nos nossos descendentes. Nós somos um povo abençoado. Aqueles querubins que foram postos quando o homem foi expulso lá do jardim, e quando o homem não podia tocar a arca, nem entrar no Santo dos Santos, foram retirados. E agora nós temos a autorização para ir no santo lugar. A arca nos pertence com toda a sua glória. Deus mesmo habita em nós e não mais agora em objetos litúrgicos. E o jardim nos foi restituído pela operação da graça de Cristo na cruz do Calvário. Agora olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 49 do seu livro. Isaías 49, o verso 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Os remanescentes têm sempre estado na história da igreja. Você pode olhar agora, pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, homens fiéis foram levantados em meio a um período bem turbulento da história da igreja, quando surgiu uma teologia chamada de teologia liberal. Deus levantou homens crentes que mantiveram a igreja fiel. Na reforma protestante, antes da reforma, na pré-reforma,
Sempre Deus tem levantado um remanescente para ser luz até a extremidade da terra. De novo aqui está presente o ide. De novo um chamado para ir restaurar as tribos, para ser remanescente de Israel, fazendo com que a luz esteja entre os gentios, para anunciar a salvação às extremidades da terra. Não é uma novidade o ide. O ide faz parte da história da igreja. E Israel, tanto o novo quanto o antigo Israel, devem levar o louvor da glória de Deus a todos os povos, trabalhar para que o nome de Cristo seja anunciado e que Deus em Cristo possa restaurar os homens em pecado, a criação em maldição e fazer com que Ele reine sobre os seus e condene aqueles que estão sob o juízo. E então, nós devemos anunciar aquela mensagem tão clara em todo o Antigo Testamento, de que Jesus Cristo viria. Mas até que Ele viesse, Ele sempre fez no seu ministério algo maravilhoso. Ele anunciava a todos que por enquanto não deveriam dizer quem Ele era, porque era necessário que Ele morresse e ressuscitasse, e a partir daquele momento Ele mesmo sai, anunciando às pessoas que Ele é o Filho de Deus. No Antigo Testamento eles viam por sombra, e aguardavam por promessas a vinda de Cristo. A mensagem era, como eu disse no início, um mistério, entroncada, difícil, em sombras, em verdades que ainda se esperavam ser cumpridas. Já agora no Novo Testamento, depois que Cristo foi morto e ressurreto, essa mensagem é clara e todos podem vê-la, conhecê-la. E agora essa mensagem pode ser anunciada a todo homem e pertence à igreja, ao povo de Deus, o povo do pacto. E ela é clara, um papel nosso testemunhar a Cristo a cada povo e nação, a cada tribo. Eu creio que a primeira igreja presbiteriana de Samambaia já está na maioridade. Eu acho pouco uma congregação. Nós devemos evangelizar mais, plantar mais congregações, ter mais missionários. Nós precisamos ir e anunciar Cristo. Como eu falei outra hora, eu tenho orado, porque penso que talvez seja o último mandato pastoral nesta igreja, esses 5 anos. Tenho orado pela Líbia, tenho orado pela Noruega, e tenho pedido a Deus que mostre se Ele deseja que eu e minha família esteja ali fazendo um trabalho missionário. Eu não sei se você já fez isso. Porque agora o texto que lemos em Isaías 49, o verso 6, ele diz assim: sim, disse ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Eu acho que nós temos uma tarefa bem mais ampla do que chegar até Samambaia Sul. E nós estamos fazendo isso, e me envergonho muito com isso, com timidez enorme, grande timidez. Se começássemos hoje a bater porta a porta desta cidade, não cumpriríamos a nossa tarefa. São muitas as almas carecendo do Evangelho. Muitas as almas. E agora eu fico pensando que o texto diz que é pouco ser servo, no que diz respeito à restauração do povo de Deus e das tribos que estão distantes e ser remanescente entre Israel. Deus quer mais. Ele está dizendo que nos deu como luz para os gentios, para ser salvação nas extremidades da terra. A primeira igreja precisa ser uma igreja evangelística e missionária, imediatamente, para cumprir o seu papel. Nós precisamos ir. E eu afirmo de novo, vocês precisam orar para que seus filhos sejam
se tornem pastores e missionários. Não tem profissão mais digna na face da terra. Não tem ofício mais culto entre os homens. Não tem um destino mais nobre do que ser servo de Deus. É um chamado para o cumprimento escatológico, para a consumação dos séculos. A igreja deve caminhar nessa direção, confrontando os homens com a mensagem do Evangelho, conclamando-os ao arrependimento e fé em Cristo Jesus. Calvino, comentando 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 4, faz a seguinte afirmação: nenhuma nação na terra, nenhuma classe social será excluída da salvação, visto que Deus oferece o Evangelho a todos sem exceção. A minha pergunta é: por que estamos agindo contra o desígnio de Deus? Por que não estamos anunciando o Evangelho? Por que não estamos fazendo saber a todos os homens? Meus irmãos, é louvável, o presbítero Elias apontou isso com grande louvor. Nós, pela graça de Deus e somente pela graça de Deus, temos tido boa arrecadação de dízimos e ofertas. Mas ainda quando eu paro, conto o número de crentes desta igreja e faço uma conta bem simples, bem tola, de que se cada um que ganhasse um salário mínimo, nós arrecadaríamos o que estamos arrecadando hoje. Então tem alguma mentira por aí, porque vocês não ganham salário mínimo. Nós não estamos contribuindo conforme seja proposto em nosso coração, que é o princípio bíblico do Novo Testamento, que excede todo outro princípio. Nós ainda não estamos participando do reino como deveríamos. Nós ainda somos tímidos. Nós ainda estamos vivendo em torno do nosso próprio estômago, do Deus do nosso ventre, da nossa própria satisfação e comodidade pessoal. Nós ainda não aprendemos a nos doar pelo reino e nos entregar por Cristo Jesus tudo que somos, temos em nossas faculdades, todas afetos, vontades, desejos, bens, prazeres, tudo precisa coadunar para a glória de Deus. Deus ordena que a igreja vá e seja luz a todos os povos. Ela tem esse chamado para levar o Evangelho aos perdidos em todos os tempos e em todos os lugares. O Evangelho do Reino tem que ser pregado em todo o mundo como um testemunho a todas as nações, conforme Mateus 24, 14. Abra a sua Bíblia lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso 14. Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa é a ordem dada. C.S. Lewis diz o seguinte, que a igreja é a única instituição ou organização que existe primariamente para benefício não dos seus membros. Isso é maravilhoso. A igreja não é uma associação para o nosso benefício. Não é um clube. A igreja existe para a glória de Deus, para ser instrumento de anúncio do Evangelho. Nós temos que nos tornar uma igreja discipuladora, uma igreja missionária. Desde 2004, eu tenho experimentado uma graça, eu quero ampliá-la agora. Eu tenho feito isso só nas minhas viagens particulares, quando eu vou pescar, que é levar bíblias, ou doar roupas, ou levar ofertas em campos distantes. Mas agora eu quero fazer isso quando eu viajar com a minha família. Quando eu viajar com a minha família, eu também quero fazer do meu momento de descanso, um momento evangelístico, missionário. E a gente sempre viaja para lugares distantes. Nós precisamos usar cada oportunidade, cada momento, cada situação. Esse é o chamado dado à igreja de ir e fazer conhecido Cristo a todo o povo, em todo lugar.
Você deve pregar a palavra de Deus clara a todos os homens. Você deve tomar a Escritura, ler com as pessoas, edificá-las. O Antigo Testamento foi o livro lido por Jesus e seus discípulos publicamente, de forma particular com outras pessoas, ensinado, pregado, crido e anunciado. Devemos tomar a Escritura. Não importa se o Novo ou o Antigo Testamento, você deve lê-la com um cunho evangelístico, como fez Jesus e seus discípulos. Não desprezando o mandamento de evangelizar os perdidos, eles foram e anunciaram. Jesus pregou em sinagogas, pregou em montes, pregou na rua, pregou perto de poços, pregou perto de rios, de lagos, no meio de multidões, em casas. Pregou a poucos homens e a multidões inteiras. Assim também fizeram os discípulos. Tomando o Antigo Testamento, Jesus e os discípulos anunciaram a salvação, anunciaram o proto-evangelho, fizeram saber que Israel era o povo de Deus e que o Senhor é o Deus do seu povo. Será que você tem tido essa disposição de pagar o preço, de renunciar a uma vida mansa e anunciar às pessoas Jesus Cristo, tomando todo o Antigo Testamento? Domingo de manhã nós vamos ver qual foi o método que Jesus usou. Quando ele pregou a ele mesmo, usando todo o Antigo Testamento. Então nós vamos ver como discipular usando a Escritura. E a Escritura mesmo nos ensina como ela é instrumento para o anúncio da salvação. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não ouviu o anúncio do Evangelho, os crentes que aqui estão hoje estão prontos para fazer isso, anunciar a você, através da Escritura, quem é Jesus Cristo. Não despreze a palavra de Deus. O seu destino é o inferno. Os querubins estão postos para impedir que você se aproxime de Deus. E eu desafio a ir. Vá, tente. Uma espada que se revolve, flamejante, está ali para impedi-lo, para impedi-la. Você não pode aproximar-se de Deus, senão por meio de Cristo Jesus, que foi enviado como descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente. Não despreze essa mensagem, mas creia nela. Nós precisamos, de fato, fazer isso. Consagrar nossas vidas a essa mensagem de ir, ser povo de Deus, anunciando, através de um descendente santo, que ele pisará a cabeça do maligno. Tendo então, meus queridos, tomado Gênesis, o capítulo 12, os versos 1 a 3. Sabendo que Deus não deixou o seu povo, mas antes os chamou para si, os separou, deu-lhes uma promessa logo lá no princípio de que Ele seria com eles e lhes daria um Salvador. Ordenou que fossem e sejam bênçãos sobre todas as nações da terra. Portanto, nosso dever é esse, ir e ser bênção sobre todo o povo, em todo lugar, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador. Oremos. Bondoso Deus, lá no princípio, o homem pecou e, destituído da glória de Deus, foi posto em maldição. E desde então o estado da humanidade foi se tornando deplorável e deplorável e deplorável. Sempre distante de Deus. Expulsos e impedidos de se aproximar daquele que é santo. E agora espalhados por toda a face da terra. E em confusão, vivem longe de Deus. Isso deve trazer ao nosso coração um sentimento de misericórdia. Porque Deus não os deixou à mercê do pecado, mas deu-lhes promessa de uma descendência santa, da onde viria o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador dos homens. E é essa mensagem que o povo de Deus é chamado a anunciar e viver esta mensagem. Sermos um povo santo, famílias santas, ter uma vida santa, sermos separados, sermos o povo de Deus
e sermos luz aos povos que estão em trevas, conduzir aqueles que estão lançados fora do jardim para o jardim por meio de Cristo, aproximá-los de Deus, pois estão separados pelo pecado, a fim de que sejam aceitos novamente na presença daquele que é santo, santo, santo é o Senhor. Também devemos retirá-los da escravidão, libertando-os do pecado, conduzindo-os a uma vida de santidade. Que nossas vidas sejam um testemunho da santidade de Deus entre os homens, para que creiam e amem ao Senhor. Bondoso Deus, tem misericórdia do teu povo. Que vivamos a aliança do Senhor, que nos afastemos daquelas práticas pagãs que tomaram a igreja dos nossos dias e vivamos como o povo de Deus, que viveu em santidade, em pacto com o nosso Senhor, um pacto que distinguia esta nação, que possamos ser distintos das demais nações e que nossa distinção se faça notória. E mais rogamos, Senhor, dar-nos também ir e sermos missionários, sermos evangelistas, ganharmos este povo e esta nação. Ó Senhor, dar-nos esta graça, Pai. Dar-nos, ó Pai, sermos um povo de Deus. É o que rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.